Olá, que a doce paz de Cristo esteja contigo, com toda a sua família. Eu sou o presbítero Rogério Lourenço e quero dar um bem-vindo a você que está entrando e vendo o meu canal. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, que Deus te dê a sua graça e a sua misericórdia. Se você não é inscrito no canal, aproveite, clique no botão inscrever-se e também acione as notificações para você receber os vídeos aqui em primeira mão. Sempre que for postado um vídeo aqui, você vai receber em primeiro lugar, né? Os inscritos recebem o vídeo de primeira mão. Deixe o seu like no final do vídeo, se você gostar, logicamente, né? Deixe o seu like, isso aí nos ajuda bastante. O seu like, o seu joinha nos ajuda a entender que você está gostando do conteúdo do nosso canal. E também eu peço que você, por gentileza, se sentir no coração, divulgue este vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas possam se inscrever no meu canal e ser abençoadas com a palavra do Senhor. Eu quero, nesta oportunidade, meditar com você numa palavra que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10 e o versículo de número 12. Primeiro aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 12. A Bíblia diz o seguinte: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. O cristão, ele tem uma missão de ficar em pé diante do Senhor. Ele tem uma obrigação de se manter em pé diante do Senhor. Até porque se manter em pé diante de Deus garante a salvação para o cristão. O cristão que não se manter de pé, ele logicamente vai cair, e a palavra cair, o verbo cair, é um sinônimo de insucesso na vida espiritual. É um sinônimo de desgraça na vida espiritual. Aquele que cai é alguém que não perseverou até o fim. E a Bíblia diz que se nós não perseverarmos, não atentarmos para uma tão grande salvação, nós não iremos ser salvos, não alcançaremos a salvação eterna. Agora, diante desta verdade de que o cristão precisa estar em pé, e aquele que está em pé deve ter cuidado para não cair, nós vemos e temos um grande inimigo. De muitos inimigos que o cristão tem, ele tem um grande inimigo. E este inimigo se chama Satanás, o diabo, a antiga serpente, o dragão, o enganador, o acusador dos irmãos. E o diabo, ele é astuto. A Bíblia, ela é clara em dizer, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo de número 2, no versículo de número 11, no versículo de número 10, o apóstolo Paulo diz: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo. Agora olha o final do versículo. Para que não sejais vencidos por Satanás. E o versículo 11 é incisivo. Porque não ignoramos os seus ardis. Então Paulo, o príncipe dos evangelistas, ele reconhecia a astúcia e os ardis de Satanás. Satanás é um ser ardiloso, um ser astuto, é um ser que age na surdina, que age às escondidas, tentando derrubar o cristão. O próprio apóstolo Paulo ainda, na mesma epístola, no capítulo de número 11, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no versículo de número 3, ele faz uma advertência aos irmãos em Corinto. Ele diz: mas temo, era um temor que ele tinha,
que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então Paulo, ele sabia, ele diz o seguinte, eu temo que como a serpente enganou Eva, eu temo que ela engane vocês também e os aparte da simplicidade que há em Cristo Jesus. Aprendemos aqui que o próprio apóstolo Paulo, um homem fundamentado nas Escrituras, um homem que teve um encontro pessoal com Cristo no caminho de Damasco, um homem muito abalizado, preparado nas Escrituras, ele reconhecia que Satanás é um ser ardiloso, é um ser perspicaz, é um ser astuto, é um ser que pode trabalhar astutamente para derrubar o cristão. E dentre as muitas astutas ciladas de Satanás, eu quero citar duas aqui para você. Primeiro, Satanás tenta derrubar o cristão aproximando-o daquilo que enfraquece o cristão. E aquilo que enfraquece o cristão nada mais é que o pecado. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, no versículo de número 15, ele mostra o perigo do pecado, o quão o pecado é perigoso. No capítulo 1 da Epístola de Tiago, versículo 15, ele diz o seguinte, no versículo 14, mas cada um é tentado quando atraído e engodado. Versículo 14, mas cada um é tentado quando atraído e engodado ou enganado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência dado à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Paulo diz também aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Então, o diabo quer derrubar o cristão, enfraquecendo, e o que enfraquece o cristão é o pecado. Dentre outras coisas, o que mais enfraquece a vida espiritual do cristão é o pecado. O pecado gera a morte. Então o diabo tenta, aproximar o cristão do pecado, para que ele se enfraqueça e assim caia e não fique de pé diante da presença do Senhor. Uma outra artimanha que Satanás faz, ele distancia, ele tenta distanciar o cristão de tudo aquilo que fortalece o cristão. O que fortalece o cristão é a oração, é a comunhão com os irmãos e a palavra de Deus. Isso fortalece o cristão. Então o diabo sabe que um cristão que está orando, um cristão que está vivendo em comunhão com a igreja e um cristão que se alimenta da palavra, ele é um cristão forte, ele é um crente alicerçado na rocha, como diz a Bíblia em Mateus 24. Ali ele está, ou 7:24, ele está alicerçado na rocha, ele está firme. Então o diabo tenta dessas duas maneiras. Primeiro, aproximar o cristão do pecado. Aproximar o cristão do pecado para que este se enfraqueça. Segundo, ele tenta afastar o cristão da oração, da comunhão com os irmãos e da palavra, do ensino e da leitura da palavra de Deus. Então eu quero deixar esta palavra para o teu coração. Não subestime o diabo, não subestime Satanás. A Bíblia diz, o próprio Paulo diz, eu não ignoro os seus ardis. Então se nem Paulo ignorava, nós também não podemos ignorar. Não subestime o diabo. Fique em oração, fique em comunhão com a igreja, fique em constante contato com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai te fortalecer. Espero que esta palavra tenha vindo para edificar a sua vida. Que Deus em Cristo te abençoe, no nome do Senhor Jesus.